dos crimes contra a paz pública. Título 9. Incitação ao crime. Artigo 286. Incitar publicamente a prática de crime. Detenção de 3 a 6 meses ou multa. Apologia de crime ao criminoso. Artigo 287. Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Pena, detenção de 3 a 6 meses ou multa. Associação criminosa. Artigo 288. Associar-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Pena, reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. Constituição de milícia privada. Artigo 288-A. Constituir, organizar, integrar, manter ou custear a organização paramilitar, milícia particular, grupo ou esquadrão com a finalidade de praticar qualquer dos crimes previstos neste Código. Reclusão de 4 a 8 anos. Título 10. Dos crimes contra a fé pública. Capítulo 1. Da moeda falsa. Moeda falsa. Artigo 289. Falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Parágrafo 2º. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, e a restituir à circulação depois de conhecer a falsificação, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo 3º. É punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior à autorizada. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Crimes assimilados ao de moeda falsa. Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir em nota, cédula ou bilhete reconhecidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Restituição à circulação cédula. Restituir à circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já reconhecidos para fim de inutilização. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Parágrafo único. O máximo da reclusão é elevado a 12 e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido ou nela tem fácil ingresso, em razão do cargo. Petrecho para falsificação de moeda. Artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Artigo 292. Emitir, sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale ou título que contenha promessa de pagamento em dinheiro ao portador ou a que falte indicação de nome de pessoa a quem deva ser pago. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Parágrafo único. Quem recebe ou utiliza como dinheiro qualquer dos documentos referidos neste artigo incorre na pena de detenção de 15 dias a 3 meses. Da falsificação de títulos e outros papéis públicos. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo destinado ao controle tributário. Tem. Quer que eu pegue? Falsificação de papéis públicos. Falsificar, fabricando-os, alterando-os. Selo destinado ao controle tributário. Papel selado, qualquer papel de emissão legal destinados à arrecadação de tributo. Da falsidade de títulos e de outros papéis. Falsificação de papéis públicos. Artigo 293. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo destinado a controle tributário
papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de títulos de tributo, papel de crédito público que não seja moeda de curso legal, vale postal, cautela de penhor, caderneta de depósito de caixa econômica ou de outro estabelecimento mantido por entidade de direito público, talão, recibo, guia, alvará ou qualquer outro documento relativo à arrecadação de rendas públicas ou a depósito ou calção porque o poder público seja responsável, bilhete, passe, o conhecimento da empresa de transporte administrada pela União, por Estado ou por município, pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Incorre na mesma pena quem usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados em que se refere este artigo. Importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, fornece ou restitui à circulação selo falsificado destinado a controle tributário. Importa, exporta, adquire, vende, expõe à venda, mantém em depósito, guarda, troca, cede, empresta, fornece, porta ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial, industrial, produto ou mercadoria em que tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado, sem selo oficial, dos casos em que a legislação tributária determina a obrigatoriedade de sua aplicação. Parágrafo 2º. Suprimir em qualquer desses papéis, quando legítimos, com o fim de torná-los novamente utilizáveis, carimbo ou sinal indicativo de sua utilização. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 3º. Incorre na mesma pena quem usa, depois de alterado, qualquer dos papéis a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Quem usa ou restitui à circulação, embora recibo de boa-fé, qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se refere este artigo e o seu parágrafo 2º, depois de conhecer a falsificação ou alteração, incorre na pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Parágrafo 5º. Equipara-se a atividade comercial para fins do inciso 3, parágrafo 1º, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em vias, praças ou outros logadores públicos e em residências. Petrechos de falsificação. Artigo 294. Fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação de qualquer dos papéis referidos no artigo anterior. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 295. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Capítulo 3. Da falsidade documental. Falsificação do selo ou sinal público. Artigo 296. Falsificar, fabricando-os ou alterando-os. Selo público destinado a autenticar atos oficiais da União, dos Estados ou de municípios. Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público ou autoridade ou sinal público de tabelião. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Incorre nas mesmas penas quem faz uso de selo ou sinal falsificado, quem utiliza indevidamente o selo ou sinal verdadeiro em prejuízo de outro ou em proveito próprio ou alheio, quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Parágrafo 2º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Falsificação de documento público. Artigo 297. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. Parágrafo 2º. Para os efeitos penais, equipara-se a documento público emanado de entidade paraestatal o título ao portador ou transmissíveis por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Parágrafo 3º. Das mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possui a qualidade de segurado obrigatório, na carteira de trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita, em documento contábil ou em qualquer outro documento
relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Parágrafo 4º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Falsificação de documento particular. Artigo 298. Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. Reclusão de 1 a 5 anos e multa. Falsificação de cartão. Parágrafo único. Para o fim do disposto no caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito. Falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dela devia constar, ou nela inserir, ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Parágrafo único. Se o agente é funcionário público e comete crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsidade ou alteração é assentamento do registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300. Reconhecer como verdadeira, no exercício de função pública, firma ou letra que não o seja. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Certidão, atestado ideologicamente falso. Artigo 301. Atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão ou atestado verdadeiro, para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se, além da pena privativa de liberdade, a de pena. Falsidade de atestado médico. Artigo 302. Dá ao médico, no exercício de sua profissão, atestado falso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração está visivelmente anotada na face ou no verso do selo ou peça. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, para fins de comércio, faz uso de selo ou peça filatélica. Uso de documento falso. Artigo 304. Fazer uso de documento dos papéis falsificados ou alterados, a que se refere os artigos 397 a 302. Pena, a combinação, a falsificação ou alteração. Supressão de documento. Artigo 305. Destruir, suprimir ou ocultar, em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular verdadeiro, de que não podia dispor. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é particular. Capítulo 4. De outras falsidades. Falsidade do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins. Artigo 306. Falsificar, fabricando-o ou alterando-o, marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usa marca ou sinal desta natureza falsificado por outrem. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. Parágrafo único. Se a marca ou sinal falsificado é o que usa a autoridade pública para o fim de fiscalização sanitária
ou para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de formalidade legal, pena, reclusão ou detenção de 1 a 3 anos e multa. Falsa identidade. Artigo 307. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falso identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outro. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outro para que dele se utilize documento dessa natureza, próprio de terceiro, detenção de 4 meses a 2 anos e multa se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Fraude de lei sobre estrangeiro. Artigo 309. Usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu, detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional, reclusão de 1 a 4 anos ou multa. Artigo 310. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a com estrangeiro, nos casos em que a este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens. Pena, detenção de 6 meses a 3 anos e multa. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Artigo 311. Adulterar ou remarcar no número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente comete crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de 1/3. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas o funcionário público que contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Capítulo 5. Das fraudes em certames de interesse público. Fraudes em certames de interesse público. Artigo 311-A. Utilizar ou divulgar indevidamente, com o fim de beneficiar a si ou a outrem, ou de comprometer a credibilidade de certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior ou exame ou processo seletivo previsto em lei. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita, por qualquer meio, o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Parágrafo 2º. Se da ação ou da omissão resulta dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Aumenta-se a pena em 1/3 se o fato é cometido por funcionário público.